Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, dando então continuidade ao nosso conteúdo de sociologia, hoje a gente vai estudar a primeira parte do capítulo sobre Marx. O capítulo é relativamente longo, então eu vou dividi-lo em duas ou três partes. A princípio duas, mas se ficar muito longo o vídeo, eu não pretendo que fique, eu divido em três partes. Tranquilo? Então vamos para os slides. Marx e a análise do capitalismo. Bom, Karl Marx ele é, sem sombra de dúvida, o teórico mais importante do socialismo, o teórico mais importante do comunismo. Marx nasce em 1818, morre em 1883 e durante um bom tempo Marx vai vivenciar muitas das transformações provocadas pela Revolução Industrial. A mudança na perspectiva da relação do homem com o trabalho, todos os impactos que essas mudanças trouxeram, principalmente sob o ponto de vista político, social e econômico. A partir dessas vivências, a partir desse fazer parte dessa sociedade em transformação, Marx começa a pensar, começa a estruturar um estudo para tentar compreender todas essas transformações e como elas afetam as pessoas envolvidas nela. Tranquilo? O que é muito interessante em Marx é que lá na sua obra ele tem uma frase muito interessante que ele vai dizer o seguinte: os filósofos pensaram o mundo, é preciso transformá-lo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha que coisa muito interessante. Para ele, todos os filósofos que fizeram estudos diversos acerca da sociedade tiveram a possibilidade de pensar essa sociedade. Ele acha que já não basta pensar essa sociedade, é preciso revolucionar, é preciso criar meios práticos para a transformação real dessa sociedade. Então Marx acaba não desenvolvendo uma teoria, Marx vai desenvolver então uma proposta de revolução. E de certa forma ele faz isso, a princípio sua construção teórica é sozinho, é individual, mas aí ele conhece Friedrich Engels, que vai ser, além de um amigo e de um parceiro de escrita, acabam se tornando intelectuais extremamente influentes, exatamente na construção do que a gente chama na história, na sociologia, na filosofia, de socialismo científico. Por que socialismo científico? Porque antes dessa concepção de socialismo haviam outros termos utilizados para outras abordagens desse socialismo. E aí a gente vai ver alguns deles no decorrer da aula de hoje e vocês vão entender que o pensamento de Marx ao lado de Engels é quem oferece um método mais seguro para se pensar essa sociedade a que os dois se propõem. Ok? Então vamos adiante. Bom, Marx não foi uma persona benquista. O que quer dizer isso? Ele não foi alguém que esteve nos lugares e foi benquisto, as pessoas queriam que ele continuasse ali. Não. Marx, suas ideias e sua tentativa de colocar essas ideias em práticas sempre levaram a ele ser visto como uma ameaça à estrutura de poder que estava posta. Então, Marx foi expulso da Alemanha, seu país de origem, Marx foi expulso da França,
Marx foi expulso da Bélgica e só conseguiu asilo desse contexto na Inglaterra. Na Inglaterra ele permanece até o fim da vida e se dedica, além desses estudos, à obra de sua vida, né? A obra que tem um peso mais significativo na história do que Marx produziu, que é o Capital. O livro O Capital, ele é um livro extremamente volumoso. Para vocês terem ideia, as primeiras edições foram em 3 volumes. Eu, por exemplo, a versão que eu tenho são 6 volumes. E detalhe, Marx não publicou isso tudo em vida. Publicou o primeiro volume, o segundo deixou muito bem encaminhado, e o terceiro volume foi complementado e organizado por Engels. Ele não tinha finalizado, então Engels organiza esse pensamento e acaba publicando uma publicação póstuma. Tranquilo? Então, vamos adiante. Vou desligar aqui a webcam para a gente ir para os slides. Bom, o pensamento de Marx fundamenta-se no materialismo histórico e no materialismo dialético. Eu preciso que vocês tenham em mente que vocês podem encontrar esses dois conceitos, materialismo histórico e materialismo dialético, mas é muito mais comum vocês encontrarem um termo único, que seria materialismo histórico dialético. O que é isso? Esse é o método que Marx vai utilizar para realizar pesquisas sobre a sociedade. Por que o método histórico, materialismo histórico? Primeiro porque o termo materialismo é porque Marx parte do real, da materialidade da realidade, ou seja, tudo que é palpável. O trabalho humano ele é palpável e ele acaba sendo um dos objetos principais de estudos do Marx para que ele compreenda a sociedade. Por que histórico? Porque ele vai buscar na história da humanidade como o trabalho era desenvolvido antes, como foi o seu processo histórico, como ele vai mudando ao longo da história. E principalmente é dialético porque você lembra o conceito de dialética. Tese, uma ideia inicial, antítese, que é a negação dessa ideia inicial, e síntese, que é o que surge do choque, do embate entre a tese e a antítese. Marx ele pega a dialética de Hegel, vocês vão conhecer Hegel em breve. Ele pega a dialética de Hegel e vai discordar da dialética de Hegel. Então ele vai construir uma nova visão de trabalho. Enquanto Hegel vê no trabalho algo positivo, por quê? Porque o homem transforma a realidade através do trabalho, mesmo que ele seja escravo desse trabalho, Marx condena essa visão. Marx defende que o trabalho só é justo, só é válido se o trabalhador tiver a posse sobre o que ele produziu, ou seja, se a mercadoria produzida através do trabalho humano fique com quem a produziu, o que não ocorre no capitalismo, porque o capitalismo, na maioria das vezes, você vende a sua força de trabalho e em troca recebe um salário que vale muito menos do que a mercadoria que você produziu com o seu trabalho. Então, por isso o método que Marx vai utilizar é o método materialismo histórico dialético. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Bom, para compreender uma sociedade é preciso analisar as relações de produção que compõem sua estrutura material e econômica. Marx chama isso de infraestrutura. E as instituições geradas para sustentá-las,
que compõem sua estrutura política, jurídica e ideológica. Marx vai chamar isso de superestrutura. E aí, para tentar compreender a sociedade como um todo que ele está estudando, ele vai usar esses dois conceitos, o de infraestrutura, para entender como o trabalho é distribuído, qual o lugar social de quem realiza o trabalho, qual trabalho é valorizado, qual trabalho é marginalizado, como se estabelece os ganhos de cada uma dessas relações de trabalho. E, por outro lado, ele também vai tentar compreender como a política, como a área jurídica e como a ideologia influenciam e legitimam essas relações de trabalho, por mais desiguais que elas sejam, por mais desiguais que elas se coloquem em determinadas situações. Então, essa é a busca de Marx pelo entendimento da sociedade. Marx vê nesse contexto, então, o trabalho como um sacrifício. Por que um sacrifício? Se vocês olharem para o termo trabalho, trabalho vem de tripalium, do latim, e significa instrumento de tortura. Era um instrumento formado por 3 paus que servia para torturar as pessoas e para que elas fizessem ou confessassem algo que se desejava. Quando se pensa o trabalho na sociedade capitalista, Marx pensa esse trabalho como um sacrifício que as pessoas precisam fazer para sobreviverem. O trabalho, em nenhuma perspectiva, olhando pelo pensamento de Marx, ele é, numa análise do capitalismo, ele é prazeroso, ele é libertador, ele potencializa toda a liberdade humana. Não. Esse trabalho ele é maçante, ele é chato, ele é mal remunerado, paga muito mal. Por quê? Porque o objetivo é só que o trabalhador sobreviva. E aí você pode dizer, mas tem gente que gosta do que faz. Sim, tem muita gente que gosta do que faz. Mas, diante da quantidade de pessoas existentes no mundo, a maioria esmagadora trabalha e é muito mal remunerada por esse trabalho. E trabalha porque precisa sobreviver. É sob esse ponto de vista que Marx vai analisar o capitalismo. Nietzsche, não. Parou? Nessa perspectiva, olha para trás. Olha o lugar do trabalho nas sociedades escravistas. Olha como o trabalho ele sempre foi uma atividade marginalizada. Se você pega as civilizações greco-romanas, civilizações clássicas, quem trabalhava? Escravos. Quem era bem nascido, quem era de uma família rica, não precisava trabalhar, se dedicava à política, se dedicava ao intelecto, se dedicava às atividades elevadas dentro dessa sociedade. Sal, Nietzsche, parou? Desculpa, galera, os cachorros brincando e ficam fazendo barulho. Então, essas pessoas se dedicavam aos trabalhos intelectuais e esses eram valorizados. Enquanto que o trabalho braçal era feito pelos escravos ou pelos estrangeiros que eram homens livres que migraram para esses lugares, mas para trabalhar. Normalmente trabalhavam com o comércio. Quando vocês pensam na sociedade medieval, entre a relação entre servos e senhores, o trabalho é realizado por quem? Pela classe marginalizada dentro dessa sociedade, que são os servos. A igreja vive do trabalho dos servos, o clero. Os nobres vivem do trabalho dos servos. Então, o trabalho era marginalizado. Com o advento do capitalismo, a gente tem o quê? Uma perspectiva de trabalho como meio para se conseguir sucesso, para se alcançar reconhecimento social. Essa ideia nos é colocada ali depois da Reforma Protestante, principalmente por João Calvino, que vai defender o trabalho como um mecanismo de salvação da alma humana. E esse trabalho, na medida em que você tem sucesso com esse trabalho, isso para João Calvino, é o reconhecimento de que Deus legitima o seu esforço, que Deus concorda com o seu esforço
e valoriza, por isso você está colhendo frutos. Então perceba que ao longo da história da humanidade inteira o trabalho é marginalizado, quem trabalha é colocado à margem. Com o advento do capitalismo, o trabalho começa a ganhar uma nova roupagem e com as teorias do João Calvino, ele vai valorizar o trabalho como meio de transformação social. E isso, em teoria, funciona muito bem. Só que na prática, o trabalho da maioria das pessoas, ele não é valorizado na medida em que se deve. O trabalho da maioria das pessoas não é remunerado da forma que se deve. Então, Marx vai então questionar todas essas estruturas, todos esses valores. E aí ele vai partir do princípio de que por que esse trabalho não é remunerado da forma que de fato deveria? Porque é exatamente da não remuneração desse trabalho, vocês vão ver isso agora aí para frente, quando a gente vai discutindo mais-valia, é exatamente da não remuneração, do não pagamento desse trabalho, da forma justa como ele deve ser pago, que está o lucro dos grandes empresários. Então, só para vocês pensarem, a gente vai aprofundar quando chegar lá em mais-valia, mas imagina o seguinte, você trabalha e seu trabalho gera um lucro de 10 mil reais. Sua produção gera um lucro de 10 mil reais e você recebe 1.000 por ela. Ou seja, os 9 mil para Marx que você deixou de receber, que era o correto pelo seu trabalho, é exatamente o que vai gerar o lucro de quem? Do dono da empresa. Tá claro? Então vamos adiante. Vou fechar o webcam aqui para a gente avançar. As ideias socialistas antes de Marx. Bom, as ideias socialistas elas não nascem do nada, elas não surgem num dia, alguém acorda e diz, ah, que bacana, vamos pensar o socialismo, vamos pensar o comunismo. Não, elas são geradas fruto do contexto que vai criando uma desigualdade social muito grande na Europa, principalmente, ali naquele contexto da Revolução Industrial. Todas aquelas divergências, todos aqueles problemas, todos aqueles trabalhos com cargas horárias muito extensas e péssimas remunerações. Mas o termo socialismo e comunismo surge ali por volta de 1830. O primeiro termo, que é o termo socialismo, ele surge como um contraponto ao liberalismo. Ele surge como contraponto às ideias liberais que estão ali em voga, que estão ali sendo discutidas e implementadas. Então o termo socialismo surge como esse contraponto. E o termo comunista surge numa ideia de comunhão mesmo, de igualdade entre os seres humanos, de igualdade econômica. E esses dois termos acabam surgindo ali. Eles não surgem com Marx. Marx só vai utilizar esses termos, mas eles existiam antes de Marx começar a produzir o seu conhecimento sobre isso. Há o chamado socialismo utópico. Nietzsche. Vou precisar ir aí? O socialismo utópico vem exatamente de um contexto de uma obra que foi publicada ali no século XVI, pelo Thomas More, século XVII, pelos Thomas More, que foi uma redigitação. 1500, não, século XVI, está correto. A Utopia de Thomas More vai ali lançar as primeiras bases desse pensamento. Por quê? Porque Thomas More, no livro Utopia, vai apresentar uma sociedade que convive de forma igualitária, que a terra não pertence a ninguém, que todos trabalham pela sobrevivência de todos. Então são ideias que começam a surgir ali e que vão gerando então esse sentimento, essa busca por uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E aí, em 1646, já no século XVII, o chamado Partido dos Niveladores na Inglaterra deseja o acesso
e a participação social e política de todas as pessoas, de todos os indivíduos, e não apenas de grupos específicos. Então eles desejam, por exemplo, uma maior participação política, desejam o direito de voto para todas as pessoas, para todos os indivíduos. E começa a criar uma sociedade ali mais voltada para essa ideia do comunismo e do socialismo. Os chamados socialistas utópicos, entre eles destacam-se Saint-Simon, que previa uma responsabilização social dos capitalistas, ou seja, responsabilizar os grandes capitalistas por suas ações, e eles deveriam compensar a sociedade, favorecendo um melhor ganho por parte dos trabalhadores, realizando obras sociais. Então, ele faz essa proposta e acaba não funcionando. Por outro lado, a gente tem Lewis Blank, que vai defender que os trabalhadores formem uma ditadura para que eles estabeleçam melhores parâmetros para suas próprias vidas, para que eles estabeleçam leis que sejam melhores para todos os trabalhadores e não que vivam sobre as leis de um Estado que é capitalista, de um Estado que é burguês. A gente tem o Fourier, que vai construir a ideia de que é preciso criar unidades sociais de acordo com a natureza humana, como se fossem pequenos grupos em que todo mundo se ajudava, em que todo mundo trabalhava para melhor organizar essa sociedade. A gente tem Robert Owen, que vai desejar imensamente um mundo mais racional e justo, e o que é interessante é que Owen vai pensar isso, mas ele também vai praticar. Desses todos, Owen é quem de fato tenta colocar em prática as suas ideias, porque ele era um grande empresário e como grande empresário, ele vai tentar oferecer capacitação intelectual para os seus funcionários, ele vai diminuir a carga horária de trabalho desses funcionários, ele vai aumentar o salário de todos esses funcionários, e com tudo isso ele deseja que a produção continue funcionando e que as pessoas tenham uma vida mais justa, mais digna. Infelizmente, essa perspectiva do Robert Owen não dá certo. E ele passa ali por uma situação muito delicada na Inglaterra, acaba falindo na Inglaterra e ele vai para os Estados Unidos então. E nos Estados Unidos ele tenta novamente implementar essas ideias utópicas numa outra fábrica que ele abre lá e acaba não dando certo também, ele acaba falindo. Ou seja, essas propostas utópicas, propostas muito distantes da realidade, é o que para Marx seria um socialismo utópico, seriam ideias que não se aplicariam nunca à sociedade e que por isso são chamadas de utópicas, na relação direta ali com a ideia do livro do Thomas More, ou Thomas More, como aparece em algumas obras. E por fim, quando a gente pensa dentro dessa lógica do trabalho, Marx e Engels vão concordar que o capitalismo sequestra então o valor do trabalho, a importância do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, em sua essência, para Marx, ele é libertador. Ele é revelador de todas as potencialidades da criatividade humana. No entanto, quando você é obrigado a trabalhar pela sobrevivência, quando você é obrigado a fazer algo que você não gosta, recebendo um salário ruim, que não te dá poder nem para comprar o que você produz, para Marx isso é um sequestro de todo o potencial que o trabalho tem para a nossa vida. E como tal, como sequestrado que foi o trabalho, ele perde não apenas a sua importância para o trabalhador, mas ele perde também o seu valor para a vida humana, porque ele se transforma apenas numa mercadoria, que pode ser comprada por um preço muito baixo, o que condena de certa forma o trabalhador a uma vida miserável, uma vida de privações. Por isso Marx pensa o trabalho como um sequestro de todo o seu potencial. O capitalismo, melhor colocando, ele sequestra então a importância desse trabalho. Tranquilo? Então vamos para a última parte.
Fechar a webcam. Bom, como eu tinha dito antes, falando de Hegel, mas o pensamento de Marx, essa crítica que ele constrói ao capitalismo, ele vai fazer um uso bem específico de áreas do conhecimento. Ele vai estudar muito a economia, vai estudar muito política e vai estudar muito história na construção do seu próprio pensamento. Ele vai usar como tripé para a construção desse conhecimento, ele vai falar sobre o pensamento de Hegel, vai estudar o pensamento de Hegel, vai estudar os socialistas utópicos e vai estudar principalmente a economia clássica inglesa. Aqui, principalmente, o trabalho de Adam Smith, o liberal. Desse conceito aqui de economia clássica dentro do modelo inglês, ele vai tirar a ideia de tempo de trabalho, que para esses economistas ingleses o tempo de trabalho é o tempo gasto para produzir algo. Então suponho que vocês vão produzir uma mesa. Qual o valor da mesa? O valor da mesa é o tempo que você gastou produzindo aquela mesa menos o valor da matéria-prima. Então vamos supor, se você gastou R$ 100 de madeira e gastou, sei lá, 10 horas para fazer aquela mesa, você precisa descontar os R$ 100 do valor da matéria-prima. E quanto você cobra por hora? Então vamos dizer que você cobra aí R$ 100 por hora, então você vai multiplicar por 10 e vai ter o que? R$ 1.000 de trabalho. Mas você pode colocar o valor da matéria-prima acima ou subtrair. Então você pode vender a mesa ou por 1.100 ou por 900. Mas esse seria o tempo de trabalho. Você estaria remunerando o tempo que você gastou. Dentro da ideia do capitalismo, infelizmente, e aí Marx constrói o conceito de mais-valia, ele vai exemplificar da seguinte forma. Vamos supor que você não é mais o artesão que vai lá e compra madeira. Você não é mais o artesão, deixa eu voltar para aqui. Você não é mais o artesão que vai lá e compra madeira, paga R$ 100 na madeira, gasta 10 horas e produz uma mesa. Não. Você agora é um funcionário de uma fábrica que produz mesa. E vamos supor que nessa fábrica, ao invés de produzir uma mesa por dia, por carga horária de trabalho, 10 horas, você produza 3 mesas. E essas mesas serão vendidas a lá, os mesmos R$ 1.100 que você vendia antes. Só que agora você não vai receber R$ 3.000 por essas 3 mesas. Você vai receber um valor estipulado pelo seu dia de trabalho. Então vamos supor que você trabalhe recebendo R$ 100 por dia. Então você vai receber R$ 100 mesmo produzindo 3 mesas. Então, para onde vai esses R$ 2.900 que você gerou com sua produção? Ele fica de lucro para o dono da empresa. Você vai receber exclusivamente os R$ 100 que foi o contrato estabelecido ali. Então, para Marx, mais-valia é a diferença entre o que é produzido pelo trabalhador e o que ele recebe como fruto desse trabalho. Tranquilo? Se ficar alguma dúvida, galera, anota no caderno que eu tiro na próxima live. Tira dúvidas. E por fim, os modos de produção. De acordo com Marx, o modo de produção é a maneira pela qual uma sociedade se organiza para produzir, incluindo tanto as forças produtivas como as relações de produção. Eu vou, então, explicar esse modo de produção com Marx pensou. Quando você pensa nos modos de produção, Marx categorizou alguns modos de produção. O primeiro modo de produção que Marx construiu como ideia foi o modo de produção comunista primitivo. Qual eram as características desse modo de produção comunista primitivo? A terra era comum e não havia sociedade, não havia divisão de classes. Então a terra pertencia a todo mundo e não havia divisão de classes. O segundo modo de produção pensado por Marx é o modo de produção asiático.
nesse modo de produção asiático, a terra ainda era comum, mas começam a surgir as primeiras classes sociais, ou seja, a sociedade começa a se dividir ali em classes sociais. Então, a diferença entre ele e o modo de produção comunista primitivo é que o modo de produção comunista primitivo não tem classe social e o modo de produção asiático começa a surgir as primeiras classes sociais. Depois, Marx vai dizer que veio as sociedades chamadas de sociedades escravistas. E aí já existe a propriedade privada e as classes sociais. A gente tem aí como exemplo principal dessas sociedades escravistas, Grécia e Roma. Depois das sociedades escravistas, dentro do modo de produção, Marx vai pensar um modo de produção feudal, que é ali o feudalismo ocidental, o feudalismo europeu, em que existe a propriedade, a propriedade privada, ou seja, a terra pertence a alguém, e existem as classes sociais, duas classes sociais, a dos senhores, que dão trabalho, e a dos servos, que trabalham para sustentar a si mesmo e aos senhores. Avançando nesse sentido, Marx diz que depois desse modo de produção feudal vem então o modo de produção capitalista. E no modo de produção capitalista existe a propriedade privada e existe a divisão em classes sociais. Quais são essas classes sociais que Marx vai conceber na ideia do capitalismo? Primeiro, os burgueses, que são os detentores dos meios de produção. E, em oposição a esses burgueses, estão os chamados proletários. Quem são os proletários? Aqueles trabalhadores que, não tendo acesso nem posse dos meios de produção, ou seja, do maquinário, só têm a sua força de trabalho, o seu tempo. E eles vendem essa força de trabalho para sobreviverem. Então, para Marx, o modo de produção capitalista também tem duas classes sociais, que são burgueses de um lado e proletários do outro. Lembrando que o termo proletários vem da palavra prole, que, como os trabalhadores não têm mais o que deixar, deixam os seus filhos para substituírem-nos na linha de produção. Daí o termo proletários. E, para Marx, nesse processo, depois do capitalismo, se os trabalhadores se organizassem e fizessem uma revolução, viria então o socialismo, onde a terra deixaria de ser uma propriedade privada, voltaria a ser como é que eu posso dizer? Um bem comum, acesso livre para todo mundo, e as pessoas trabalhariam de forma igual, de maneira coletiva, para produzirem os bens, para produzirem as riquezas necessárias para a sobrevivência de todos, sem desigualdade social. Na prática, infelizmente, isso não deu muito certo. Essa é matéria, esse é conteúdo da próxima aula. A gente vai aprofundar um pouco mais essas questões e apresentar onde essas ideias foram colocadas em prática e perceber quais foram os problemas que elas ocasionaram e que, por conta disso, não deram certo. Tranquilo? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno que eu tiro na próxima live. Além disso, forte abraço e tchau, tchau.